O dilema de Deus. Olha, parece interessante, né? Bom, eu posso te garantir que o que eu tenho para te dizer aqui hoje, você provavelmente nunca ouviu. Não da maneira como eu quero te explicar. Então, se fosse você, ficava até o final do vídeo para entender o que é esse dilema e como que ele foi resolvido. Bora lá? Fala galera, tudo certo? Aqui é o Abima, fundador do canal Uma Luz, e nós estamos aqui, eu e você, para a gente lançar uma luz nesse tema que é o dilema de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é esse dilema? Um dilema, de acordo com o dicionário, é uma situação na qual você tem alguns caminhos para seguir, mas todos eles são igualmente insatisfatórios, ou seja, todos eles vão ser ruins. Você não tem uma opção que você fala, cara, obviamente isso aqui é melhor para mim. E aí, por que Deus passou por um dilema? Bom, eu quero deixar claro que eu não estou falando aqui que Deus, em um dado momento da história, ele parou, sentou no trono dele e falou assim, meu eu, ou seja, meu Deus, né? O que eu faço agora? Não, ele nunca fez isso, porque isso não é ser Deus. Deus, ele não, se ele realmente é aquele que controla todas as coisas, ele não se esforça para controlar as coisas. Se ele é justo e bom, ele não está se esforçando como eu e você nos esforçamos muitas vezes para sermos bondosos com as pessoas. Não, ele simplesmente é o que ele é. Se Deus passou por um dilema, é um dilema do nosso ponto de vista, do ponto de vista lógico, podemos entender assim. Deus não teve que tomar uma decisão. Ele teve que tomar uma ação diante de uma situação, mas o dilema é do nosso ponto de vista. E eu vou deixar isso claro ao longo do vídeo, beleza? Para entender isso também, precisamos saber de que Deus nós estamos falando. Esse Deus é o Deus da Bíblia. Eu quero deixar claro que eu vou me apoiar na Bíblia aqui hoje, porque é nela que eu acredito. Eu entendo que existe esse Deus todo-poderoso e ele, na Bíblia, é descrito. Eu posso conhecer mais a respeito dele nesse livro. Então é por isso que eu o utilizo. Bom, esse Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Deus único, todo-poderoso, né? Esse cara, é dele que nós estamos falando. E na Bíblia nós encontramos algumas afirmações muito importantes que constroem o dilema sobre o qual queremos falar hoje. Podemos pensar em 4 aspectos sobre Deus e um aspecto sobre nós que vão definir esse dilema. Sobre Deus, primeiro, ele é santo, ou seja, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que ele não consegue ser imperfeito. Você pode falar assim, cara, eu sou perfeito, tá? Fim de brincadeira. Mas é difícil pra gente entender o que é ser perfeito. Você pode pensar numa pessoa que é muito boa, cara, que nunca errou na vida. Mas essa pessoa, em muitos aspectos, em muitos momentos, ela se esforça para ser boa. E ele é o próprio exemplo, a própria medida, a própria referência do que é perfeição. Então, ele não consegue ser imperfeito porque ele não consegue deixar de ser quem ele é. É isso que é ser santo. Segundo, Deus odeia o pecado. E o que é pecado? Pecado é qualquer coisa que você faça que vá contra essa perfeição que ele é. Bom, você pode pensar em várias coisas que você já tem na sua vida, na sua mente, assim, como pecado, ou que seu pai ou sua avó falavam, ou que um pastor, padre, alguma pessoa já tenha te falado isso. Mas entenda que pecado é só isso, simplesmente isso. Algo que vai contra a natureza de Deus. Podemos pensar que Deus, sendo o governante de todo o universo, ele tem como máxima uma vontade própria. E qualquer coisa que eu faço que vá contra a vontade dele é um pecado, certo? Deus, ele é então perfeito na medida dele, e tudo que vai contra ele, ele odeia. Sejam as pessoas, sejam as coisas, qualquer coisa, ele odeia, certo? Aí você fala assim, não, mas calma, eu não conheço Deus assim, a gente já tá chegando num território meio escorregadio aqui, mas tudo vai fazer sentido, eu prometo. Terceiro ponto, Deus é justo, ou seja, ele sempre age com justiça. Ao bom, bem, e ao mal, mal, certo? Isso é justiça. O nosso padrão é muito claro, você pensar, uma pessoa que faz algo certo merece ser recompensada por isso, o que faz errado também. E é isso que Deus faz. E, como eu falei antes, diferente dos governantes que a gente pensa, dos juízes e tal, que fala assim, deixa eu ver aqui, o que seria a justiça nesse ponto? Acho que seria isso, deixa eu aplicar essa sentença. Deus não, cara, ele é justo, é a única coisa que ele sabe ser. É difícil para nós entender atributos absolutos, mas é isso que é ser uma divindade. Vamos pensar que se ele é perfeito, se ele odeia tudo que vai contra a natureza e a vontade dele, que a gente chama de pecado, se ele é um Deus absoluto e existem coisas que querem ir contra ele, ele precisa recompensar essas coisas.
Ele precisa punir essas coisas ou pessoas que somos nós. Além disso, a Bíblia fala que Deus nos amou. Por quê? Não sei. Também não sei te responder. Mas a Bíblia afirma categoricamente: Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. E isso já começa a nos fazer pensar num dilema. Porque eu e você temos um grande problema, que nós somos pecadores. Eu e você fazemos, falamos e pensamos coisas que ofendem essa santidade, essa perfeição de Deus. Aí você fala assim: cara, mas calma, eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu ajudo os outros, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada assim. Tá certo. Mas nós precisamos entender que a medida de bondade aqui, a medida do que é certo e errado, não sou eu nem você, nem a nossa lei humana. É a lei divina, é a pessoa de Deus. Ele é a referência para tudo. Então, eu posso ser bom na minha própria medida. Sempre fiz as coisas e justifiquei as minhas ações. Mas pensa comigo, se eu expusesse aqui, agora, no meu vídeo, uma lista assim de todas as coisas que você pensou, falou ou já fez na sua vida, todas, pensa em todas as coisas. Bom, talvez o meu vídeo não seja um lugar constrangedor pra você, mas se isso fosse exposto, sei lá, cara, no top 1 do Netflix ou alguma coisa assim, como que você se sentiria? Eu não sei você, quer dizer, eu sei, mas, enfim, vou falar por mim. Envergonhado, constrangido, porque nós temos sim vergonha do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós pensamos, de quem nós somos. Aí você fala assim: não, mas calma, não tenho vergonha, cara, eu tô de boa, enfim, sou bom. De novo, no seu padrão faz sentido, mas se você consegue conceber um Deus que é perfeito, um Deus que nunca errou, se imagina na frente dele, cara, e ele pensando em todos os pensamentos que você já teve, ele vendo tudo isso, o que ele ia falar? Parabéns, fulano, fulana, tá certinho. Acho que não. Acho que você também sabe que não. Diante de tudo isso, de quem Deus é e de quem nós somos, é construído um dilema. Porque Deus precisaria tomar uma ação. Se Ele é justo, Ele precisaria nos recompensar por todos os pecados que nós cometemos. Eu ajudei as pessoas, então você vai recompensar. Sim, beleza. Mas e as coisas erradas, ruins, maldosas que você já fez na sua vida? Isso precisa ser recompensado também, senão Ele não é o justo juiz. E é isso que a Bíblia fala que Ele é. Aí você pensa: não, mas é só Ele chegar lá como juiz e absolver as pessoas. Bom, não é assim que funciona, cara. Pensa se alguém chegasse e fizesse muito, muito mal para a pessoa que você mais ama no mundo. Ou para você mesmo, o que for mais significativo para você. E essa pessoa fosse pega pela polícia, você fosse lá no tribunal e o juiz chegasse e falasse assim: não, calma, gostei do fulano ali, gostei desse cara, o criminoso. Pra mim ele parece gente boa, eu vou deixar ele ir. Como que você se sentiria? Se sentiria injustiçado, com certeza. Porque isso não é justiça. Justiça é recompensar alguém pelo que ela fez. E é isso que Deus tem que fazer. O que Ele vai fazer, cara, com todos os pecados que a gente comete? Vai esquecer? Não, senão ele não seria justo. Ah, mas Deus nos amou. Sim, mas uma coisa é amar, a outra coisa é ser justo. E Deus é as duas coisas, um Deus de amor e um Deus de justiça. É isso que a Bíblia fala. Ah, mas eu não acredito. Eu também poderia dizer assim: cara, não acredito, mas independente de você acreditarmos ou não nas coisas, se existe um Deus absoluto que é realmente uma divindade, o que eu e você achamos dele não importa, não vai mudar quem ele é. É isso que ele é, e pronto. E aí assim, Deus precisava fazer alguma coisa a respeito do nosso pecado. Ele precisava nos recompensar. E a recompensa que nós merecíamos é um sofrimento absurdo. Por quê? Você pensa: ah, mas eu só tive um pensamento errado lá no outro dia. Foi a única coisa errada que eu fiz na minha vida. Bom, vamos pensar que isso é verdade. Bom, você pensou uma coisa muito errada, sendo que existe um Deus que ele é perfeitamente perfeito. Não tem nem palavra pra isso. Tá vendo que eu tô me esforçando aqui e não tô conseguindo. Nós ofendemos esse Deus perfeito. Ele não coexiste, não deve coexistir com nada que é imperfeito.
E nós ofendemos isso, cara, a todo momento. A solução que ele encontrou para isso é o que nós conhecemos como Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus que se fez homem com o objetivo de cumprir essa sentença que eu e você deveríamos receber. Fazer com que a ação de Deus fosse perfeita, que ele agisse com amor e justiça. Como? Jesus, que era perfeito, ou seja, não merecia nada de ruim, nada de sentença da parte de Deus, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todos os meus, os seus e de qualquer pessoa que já existiu e vai existir. Ele pegou e colocou sobre si, e ele sofreu tudo o que todos nós deveríamos sofrer. E aí, meu amigo, talvez você já tenha tido uma educação cristã, já tenha ido na igreja, e talvez você pense assim, então isso é o sofrimento que Jesus teve na cruz, né? Jesus morreu na cruz, então é isso. Não é. Por que não é? Porque, bom, é muito simbólico para nós a morte de Jesus na cruz. Mas você já parou para pensar que muitas pessoas morreram na cruz no mesmo período ali histórico que Jesus morreu? Muitos antes, muitos depois. Muitas pessoas passaram pelo que ele passou, pelo sofrimento. E se esse sofrimento carnal, né, tipo no corpo, salvasse mesmo as pessoas, ou seja, tirasse de nós essa culpa que nós temos diante de Deus, cara, Jesus não precisava ter vindo à Terra. Não precisava um Deus ter se feito homem. Eu e você podíamos falar, cara, cansei e quero ir lá resolver minha culpa. Então, por favor, romanos, ou enfim, qualquer autoridade, vem aqui e me esmurre, me chicoteie, me bata até que eu sofra muito, me crucifique. Eu quero sofrer infinitamente antes de morrer, ser torturado e assim vou ter, né, minha culpa desfeita. Isso não é o que vai fazer você tirar a sua culpa diante de Deus. Porque não é esse tipo de sofrimento que vai anular uma culpa espiritual. Sim, Jesus passou por todo um sofrimento, uma série de coisas, e o significado disso tudo é muito amplo. Eu estou resumindo muita coisa aqui, mas o principal ponto é que Jesus sofreu a ira divina, a separação de Deus. Jesus era um com Deus. Ali na cruz ele sofreu de forma absurda. Todo o sofrimento espiritual que eu e você deveríamos sofrer, a ira divina, toda a ira de Deus com o pecado. Lembra que eu falei que ele odeia? Tudo isso, cara, concentrado numa pessoa só, foi o que Jesus sofreu. Jesus era Deus, cara, então por que ele teria medo? Por que ele teria, enfim, receio de passar por uma cruz, por um sofrimento carnal, né? Não era isso, ele realmente passou por um sofrimento além do que nós podemos entender. E aí, bom, talvez você não acredite em nada do que eu falei. Por favor, me deixe saber se esse é o teu caso. Mas o fato de tudo que eu disse aqui hoje é: Deus fez uma coisa por nós. Nós precisamos responder a isso. Eu preciso falar assim: Deus, não quero saber. Acho que não tem nada a ver isso aí que você fez por mim. Quero ficar na minha vida de boa. E aí você aguenta as consequências. E não tô falando aqui como uma ameaça que eu tô te fazendo. Se você entendeu o que eu construí aqui nesse vídeo, a ameaça maior é de Deus pra nós. Agora, o que Deus, esse Deus todo soberano, todo perfeito e tal, quer oferecer pra nós é assim: eu odeio o pecado, mas eu não quero que você permaneça nele. Eu tenho algo melhor pra você. Eu tenho uma vida comigo. É isso que Deus está propondo pra nós, seres humanos. E pra fazer isso, basta que a gente aceite esse sacrifício de Jesus. Aceite no sentido de reconhecer ele como verdadeiro, como a fonte de perdão que nós temos diante de Deus. Então, eu creio, de alguma forma, acredito que Jesus, não sei como isso aconteceu, né? Você pode pensar assim, mas eu acredito que é ali que eu tenho o perdão dos meus pecados. E eu quero viver a minha vida com esse Deus. Eu quero entender o que ele tem pra mim, eu quero entender quem ele é, eu quero saber o que ele tem a me oferecer. Se você tem esse desejo, essa vontade, faça uma oração. Diga que você reconhece todas essas coisas como verdade. Os próximos passos, o que vem depois, eu quero trazer nos próximos vídeos. Mas temos muita coisa a falar. Você viu que tudo que eu trouxe aqui, cara, dá, nossa, um vídeo pra cada minuto do que eu falei aqui, dá pra fazer um outro vídeo de meia hora. Aqui no canal, ao mesmo tempo que eu tô tentando simplificar as coisas, eu tô tentando ir a fundo de coisas que sejam difíceis pra gente entender. E eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido de alguma forma. Eu sei que é muita informação, muita coisa acontecendo, mas me deixa saber se você entendeu, se você tem alguma dúvida, se você discorda do que eu falei, e se você achou legal, por favor, compartilhe com outras pessoas. A ideia é que essa mensagem não se concentre aqui em nós dois, mas que vá por muitos outros lugares. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Eu te espero no próximo vídeo e, por favor, deixe um comentário, cara. Deixa eu saber o que você pensou.
Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.